Ok, beleza, estamos de volta, podcast Voz na Estrutural. Estamos aqui hoje para falar sobre os episódios que acontecem ali no Rio Grande do Sul, nesse período desse mês, né, de maio e outros meses também já passados. Aquela região está sendo devastada por muita chuva. Eu recebo hoje aqui o nosso querido reverendo pastor Adriel, que entende muito bem desses assuntos, né, e nós recebemos com alegria, pastor, a paz. Amém. Pastor Medeiros, paz, obrigado pelo convite, obrigado por me receber, é sempre um prazer e é algo bem importante a gente estar sempre falando da palavra de Deus e também comentando sobre aquilo que envolve muito o nosso país, né? A responsabilidade daqueles que governam, né? O senhor quer ler? Aí o quer que eu leia? Sim, pode ficar à vontade. Eu vou ler aqui uma passagem, está lá em Lucas 21, verso 7, diz assim, ó: Então indagaram a Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Aí Jesus vai esclarecer: Cuidai para que ninguém vos engane, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos, e a estes não sigais. Quando ouvir falar em guerra, revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E aí, Jesus fala aqui que nação vai se levantar contra nação, catástrofes, epidemias, falta de alimento, sabe, acontecimentos terríveis, sinais no céu, muita coisa. É o que está acontecendo. Eu não sei como é que o senhor vê isso. Dá uma explicação, pastor Medeiros, como é que o senhor vê isso? Eu vejo, pastor Adriel, Assim, eu digo na questão espiritual, é 100% espiritual, tem uma parte humana envolvida no meio? Tem, humana e espiritual. Primeiro que, o que eu vejo, Rio Grande do Sul, nós temos ali uma devasta, imensa terras e muitas empresas, né? Sim. E sabemos que as empresas hoje elas soltam os gás tóxicos, né, que invade a atmosfera e acaba afligindo lá o nosso oxigênio. Então, quando o oxigênio é afetado pelos gases que é soltado das empresas, a questão da proteção das nuvens com relação às águas fica pouca, né? Então, os homens trabalham na destruição da terra, essa é a verdade, né? Quando não se tem muito oxigênio, quando se tem muita proteção na atmosfera da Terra, nós temos um caos muito grande, entendeu? Isso na área física do homem. Na área espiritual, as profecias que o pastor acabou de ler agora, que aconteceria para o final do tempo, né? Coisas espantosas, como diz aqui em Lucas capítulo 20, a partir do verso 7, quando perguntaram a Jesus que sinal haveria da sua vinda. Então, seria sinal, haveria da sua vinda. Então, essas coisas irão acontecer. Eu fico triste porque eu vejo o Rio Grande do Sul, eu tive lá 2 vezes, uma região muito rica, porém, em uma situação como essa, a riqueza dos rio-grandenses chegaram ao final. E é algo importante, essa visão, né, espiritual e do mundo físico, né, esse mundo palpável, porque, por exemplo, quando você pega ali a causa disso, você vai ver, isso saiu até na BBC, ninguém falou de forma direta, igual eu estou falando aqui, mas você pega um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, você vai juntando, você consegue chegar em algum lugar. E aí o que mostrou? Que isso foi devido a uma concentração de calor, olha aí, no centro do país, que é devido o quê? A queima na Amazônia. As queimadas. Ou seja, devido ter essa queimada na Amazônia, concentrou um calor extremo aqui na região central do Brasil, evitando que a frente fria que está lá no Rio Grande do Sul pudesse vir para cá. Então, chuva que era para o país todo, caiu só para lá. Aí pesou. E aí, quando a gente vai ver, a gente pega, por exemplo, Marina Silva ligada a ONGs lá, que a gente não pode ter medo de falar isso. Não. Ligada a ONGs lá na Amazônia. Você vê quem domina a Amazônia é os esquerdistas. Sim. É as ONGs. E é tudo galera que de uma certa forma eles têm apoio.
de políticos, né? Fala que está lá para preservar, mas não preserva nada. Está ali para desviar madeira, produtos naturais da fauna, para desviar, entendeu? Os recursos naturais que tem ali. E o que a gente tem a ver com isso? Nós somos cristãos, né? Quando você estuda filosofia, você vê que os homens do mal, os corruptos, eles só vencem quando os homens de bem não têm a mesma ousadia que eles, não têm a mesma sagacidade que eles têm. Você vê isso mesmo no mundo do crime. Sim. Né? Às vezes o camarada entra ali no crime e é sagaz. Pode estar fazendo a coisa errada, mas ele é sagaz, ele é ousado. E às vezes dentro da igreja a gente vê gente parado no tempo. Né? Parado no tempo. Entende? E enquanto os camaradas estão lá, trabalham, se dedicam, se esforçam, às vezes para fazer o mal. E Deus está vendo por um lado. Um se esforçando e outro não se esforçando. E aí entra as leis de Deus, que é a lei do maior esforço e a lei do menor esforço. Poxa, quem é que está se esforçando mais? Se esses dois entram em conflito, quem é que vai prevalecer? É aquele que lutou mais? É aquele que é mais disciplinado? É aquele que tem mais capacidade para superar situações difíceis? Ou é aquele camarada que está ali na inércia? Sim. Né? Certamente é aquele que está se dedicando. É a lei do maior esforço. Verdade. E já que estamos falando sobre esses terríveis acontecimentos finais, acredito que posso perguntar ao pastor? Sim. O que o senhor acha na sua concepção, como uma liderança espiritual? O que se dará à igreja com esse final trágico que estamos vivendo hoje no mundo evangélico dos cristãos desapercebidos? Os sinais acontecendo? Sim. As coisas em redor, tudo surgindo e eles desapercebidos. O que o senhor tem a dizer com relação a esses fatos? Porque está na cara, a televisão está mostrando. O rádio anuncia, as internets da vida divulgam a desgraça. E os cristãos estão... até falar assim, até para a gente rir, mas é uma sinceridade do coração. Como é que os cristãos dormem tanto devido a uma situação tão séria que é a volta de Jesus? A grande verdade, meu irmão, é que os cristãos, muitos dos que frequentam a igreja, não são cristãos verdadeiros. É meio que frequentadores. Frequentadores que não oram, não lê a Bíblia, não jejuma, não tem uma visão espiritual aberta e por isso é levado por todo o vento de doutrina, é levado por toda ideia, por toda filosofia, por tudo aquilo que o povo fala, por tudo aquilo que entra nos ouvidos. É um povo que não é crítico. E querendo ou não, isso é responsabilidade dessas pessoas. Lá em Romanos diz que o Senhor endureceu os judeus pela incredulidade deles. Ou seja, eles eram incrédulos e Deus os manteve presos na sua incredulidade. Então, quando Deus vê que alguém quer, de fato, viver de uma certa forma, Ele permite. Você quer ser incrédulo, então isso vai ficar preso na sua vida e você não vai conseguir sair disso. É tanto que Jesus até fala isso lá para os discípulos. Né? Os discípulos perguntam, por que o Senhor fala por parábolas? Ele falou, porque a vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não é dado. Aí Deus é injusto, Jesus está sendo injusto ali, poxa, dá para um e não dá para outro? Não. É porque os discípulos foram lá e perguntou, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Ou seja, tinham interesse de querer entender. Aquele povo estava ali só por estar. Isso é o que pega muito hoje na igreja evangélica, que é um povo que muitas das vezes está ali, mas não quer se esforçar, é vítima de falsas doutrinas, de falsos profetas, e é vítima pela responsabilidade deles. Não tem nem como falar, não, é culpa do capeta, não, é culpa deles, porque eles poderiam mudar. Então a igreja é como Deus disse ali para Elias, né? Reservei um remanescente. Vai haver um remanescente, alguns poucos. Remanescente é ali literalmente o remanescente, uma parte pequena do que sobrou de toda uma massa. Então vai haver alguns poucos cristãos que vão entender o que está acontecendo e que vão poder se posicionar. Eu tiro isso até mesmo pelas vias de comunicação. Sim. Por exemplo, a gente tem hoje o Google, né? Que é um site, é um software de pesquisa. Só que você tem outros também. Tem outros. Eu estava vendo hoje no DuckDuckGo,
Tem algumas coisas que lá tem que no Google já não tem. Só que ambos, o que eu percebi quando eu estava fazendo essa pesquisa hoje, tudo quanto era página, depois de 2022, todas as páginas, raramente você acha uma página falando mal do governo. Sim. Essas páginas, o que acontece? Você abre uma página, movimenta ela ali por 6 meses, né? Cria ali os dados estatísticos, vai lá na Câmara e apresenta, eu quero divulgar as notícias e tal, e aí você ganha um salário X por mês. Só que não pode falar mal do governo. Não, você tem que ficar quieto. Ficar quieto. Porque é o governo que te paga. Que são esses blogs do Google, da internet. Então você vê que até mesmo a informação ela é manipulada. A gente não sabe o que de fato acontece. Sim. E o povo entra em qualquer site desse e toma isso como verdade. Então, tá aqui, tá aqui, e toma isso como verdade. Então é um povo que, devido às suas escolhas, por não lerem, por não orarem, por não quererem ter vida com Deus, por não quererem ser críticos, acabam sendo mergulhados em qualquer vento de doutrina. E quando se fala em vento de doutrina, não é só aquilo que é pregado na igreja por um pastor ou por um falso religioso, mas também aquela informação que é controlada por quem detém o dinheiro. Isso é até uma estratégia do marxismo cultural. Né? Que é quando você controla ali o pensamento por meio das Podemos comparar esse tipo de cristão como as 5 virgens loucas, né? Exato. Estavam no mesmo local, belo exemplo, esperando o mesmo noivo, mas porém as que estavam com foco eram 5, sem foco 5. Então meia-meia. Resumindo, sim, existe quantos milhões de cristãos hoje no Brasil? Você sabe dizer mais ou menos? Chega mais ou menos uns 80 milhões? Não. 80 milhões no mundo todo, né? Não chega mais, porque no Brasil tem 220 milhões de pessoas, né? 8 bilhões no mundo inteiro. 8 bilhões. Juntando evangélicos e católicos, eu acho que vai mais de 70%. Mais de 70% da população brasileira. Então, diante desses 70%, resumindo, meia-meia, vai dar aí. Mais de 120 mil pessoas cristãs no Brasil. No Brasil, né? Então, pega a metade delas, pega a metade de 5 a 5, então, suponhamos que tenha 50 mil querendo ser salvo e 50 mil dispersos. Então, essa é a lógica, né? E resumindo, o joio e o trigo também resume-se na parábola 5 virgens? O trigo e o joio. Porque sabemos que o joio e o trigo não é o trigo não é o crente disperso, é um crente verdadeiro. Sim. E o joio não é o ímpio, o joio é um crente. É um crente. Que tipo de crente é esse? Em cima do muro, né? Então ele parece com trigo, está junto com o trigo, mas qual é a diferença de um para o outro, pastor? Você já viu o joio e o trigo, a planta? Já viu? Pela internet. Já viu como é que é a diferença? Pela internet. São idênticos, mas uma coisa só muda, né? Mas quando quebra ali, um esfarela, o outro não. Então assim, pelo que a gente pode ver na igreja, o que nós vemos é que ano a ano entram pessoas na igreja que ela só tem um propósito, e ela não sabe disso. Atrapalhar a igreja. É aquele falso irmão, né? O apóstolo Paulo trata esses como falsos irmãos, que é aqueles que chegam para semear contenda, que vive falando mal de um irmão, que vive procurando, sabe aquela pessoa que, não, fulano não presta, não, pastor Medeiros não dá certo, aquele cara ali não serve, não, o Caio, poxa, aquele cara, aí você fala, caraca, esse tanto de gente é ruim, e aí o cara só fala dos outros. É literalmente o crente carvão que só suja. Isso é sujo. Isso é novo, você não sabia dessa. Só fala mal das pessoas, entendeu? Só estraga, só corrompe. Apóstolo Paulo até fala que esses, né, eles são ali falsos profetas, costumam se introduzir em casas e acabam ali seduzindo mulheres sobrecarregadas de pecado, que já entra numa questão um pouco mais profunda. Eu não vou comentar muito nisso, mas são, em geral, aquele tipo de pessoa que está ali para atrapalhar, para destruir, para dividir, para criar divisão dentro da igreja. E já tem aqueles que são os cristãos verdadeiros, que se atentam à palavra. Tudo isso vai ser resumido pelo que a pessoa faz. Eu tive na comunidade chamada Luzia, aqui próximo, né? Sim. Em Brasília, e eu falei para um rapaz, digo, Jesus vai voltar já. Ele fala, não, agora não. Ele não volta agora tão cedo. Daqui uns 30 anos que ele volta.
Eu digo mais, quem vai te dar essa segurança? Ele falou assim, quem me dá a segurança é os sinais, agora que começou. Então existe um período do início ao fim. Aí ele fez uma matemática lá, que eu nunca vi aquele trem lá. Nunca tinha. E ele disse que mais ou menos daqui a uns 30 anos que Jesus retorna, Sim. porque vai estar se cumprido toda a profecia. Eu falei, pois os seus 30 anos, meu filho, vai ser o reinado da igreja aqui na terra, porque Jesus já cumpriu todas as profecias. Só falta mesmo agora duas que Paulo disse, que seria a manifestação do anticristo. Exato. E o retorno de Jesus. Sim. Para buscar a exato. igreja, né? Mas o restante já está aí. Tá? O Rio Grande do Sul está lá se acabando em água. Aquilo não é normal, nunca houve. Sim. Né? Hoje o Rio Grande do Sul completou quantos anos? Acho que 120 anos, 170 anos, não estou lembrado. Não estou lembrado. Eu vi falando na televisão mais cedo. Nunca houve chuva como aquela lá. Nunca houve. Nunca houve uma chuva, mas chuva de arrebentar tudo. As pessoas serem arrastadas, as casas serem arrastadas, as pontes serem arrastadas. Veículos sumiram todos, ninguém viu mais nada. Carros foram tudo submersos, que tinha de orgulho com o carro, foi embora. Sim, foi embora. Foi embora. Foi embora. Então eu vejo nesse desespero aí a questão de se apegar com Deus. Nós estamos aqui na estrutural e sabemos que a cidade estrutural não tem estrutura para uma chuva daquela de 7 dias sem parar. Choveu 7 dias sem parar. E não eram chuvas pequenas, de parar consecutivas sem parar. Parece que agora pela manhã choveu nesses 7 dias mais de 600 milímetros. Sim. É chuva demais, é muita água. Eu vi isso muito. Não tem como. E olha que o Rio Grande do Sul é uma cidade que pode, cheia de banhadas de rios, e poderia levar as águas, mas não suportou. Eu imagino, Brasília suportaria uma chuva dessa? 7 dias sem parar? Será que nós teríamos essa capacidade de suportar um temporal como esse? Então fica agora as autoridades que me assistem agora, aqui em Brasília, né? Preparem mais o terreno, porque o Rio Grande do Sul foi agora. Amanhã pode ser nós. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é verdade? Porque, na verdade, como o pastor falou, o aquecimento que houve lá pode haver também em Brasília. Pode haver também. Né? Pode haver também em Brasília. Então, as autoridades se preparem, organizem, urbanizem a cidade, melhore a questão da cidade. Porque eu vi algumas chuvas passadas aqui na estrutural, que chovia questão de meia hora, alagava tudo, né? Fazia tudo. Um rio, né? Imagina 7 dias sem parar. Lá na nossa igreja teve um irmão que o motor do carro dele fundiu. Olha aí. Na água. Assim, com relação aos políticos, o que acontece? Isso é algo bem profundo. Sim. Né? Que é a maldade do coração. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Não está errado. Não está errado. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas a questão é que a estrutura política, ela é como que criada para roubar. Eles não criam para beneficiar, eles criam para... Eles querem beneficiar a si mesmos. Isso tanto de esquerda e tanto de direita. Vamos dizer que tem aí algumas raras exceções, alguns que de fato estão lutando, que são de direita, que são a favor da família, que de fato tem uma causa. Mas a maioria está preocupado apenas consigo mesmo, como muitas das vezes ali desviar recursos, né? Muitas das vezes esses caras eles são milionários no Brasil, mas são bilionários em outros países eles desviando dinheiro, né? Tanto que eu estava vendo aqui, o governo está pedindo Pix para ajudar lá no Rio Grande do Sul, um absurdo. Isso é inacreditável. Se você pegar qualquer livro de macroeconomia, você vai ver que o Brasil ele tem uma reserva em moeda estrangeira, né, chamada de reserva internacional, que é uma reserva em moeda estrangeira. Até hoje cedo, quando eu olhei, estava em 355 bilhões de dólares. Nossa. Né? Aí você multiplica aí por 5, que é o que o 5 é alguma coisa, vai dar aí 1 trilhão e alguma coisa. O PIB de 2023, 10 trilhões, não é nem bilhões, trilhões. Quem é que tem 10 trilhões? Qual bilionário americano que tem 10 trilhões? Eu acho que ainda não ouvi falar, não. Não tem, só o governo que é trilionário. Só o governo. Então, quando esses caras vê essa quantidade de dinheiro, eles falam, eles doem, eles querem desviar. É muito dinheiro. É muito dinheiro, entendeu? E ainda mais numa proporção tão grande, o cara pensa, não vou tirar só um pouquinho. Só que a Bíblia fala que todo aquele que adquire riquezas por meios desonestos, a sua riqueza o abandonará no final da sua vida. Eu acredito nisso.
Eu conheço um que era deputado, não vou citar quem, mas perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, assim, se não houver uma justiça de Deus na terra, vai haver uma justiça eterna. Exatamente. Vai haver uma justiça eterna. Então, a solução para isso é uma mudança no próprio caráter desses homens. É uma mudança no próprio coração deles. Eu vejo esse assunto muito bacana. E eu vejo também, eu estou aqui em Brasília há 1 ano, né? Estou pouco tempo aqui. Já o pastor Adriel já tem, acho que nasceu aqui, é isso? Nasci aqui. Então sabe muito bem da história do DF. Mas eu vejo aqui no DF uma descassez humana. Que palavra é essa? Uma desoneração humana. Gente, uma das maiores favelas da América Latina tem que ser aqui. Não deveria ser em outro local. Sim. Deveria ser no Nordeste. Por ser um local mais pobre. Mais abandonado. Mais abandonado. Mas, por que em Brasília se tem a maior favela da América Latina? Brasília era para ser conhecido o melhor estado, o melhor distrito do mundo, por ser o foco do mundo. Então, eu trabalhei dentro da favela Sol Nascente, é isso? Isso, sim. E eu vi lá a escassez de muitas pessoas. Alguns locais estão urbanizados, outros não, ainda é escasso. Mas eu fico pensando, por que Brasília, com tanto político, com tanta riqueza, com tanto trilhões, como disse agora o pastor, né? Trilhões. Não consegue organizar, urbanizar Brasília em geral. Eu pergunto para você, querido, que vai assistir agora, por que vocês não se preocupam com o povo? É como disse o pastor, porque vocês se preocupam com vocês mesmos. É. Só que quando eles se preocupam com eles mesmos, pastor, eles se prejudicam a si mesmos. Porque eles moram em algum canto. Sim. Eles moram em algum canto. E os filhos deles vão herdar isso. Vão herdar isso. Vão herdar isso. Não é garantia de nada, né? Ser filho de alguém importante. Quantos aí não entram para as drogas, para a vida do crime? Isso é algo muito bom. Ainda bem que o senhor suscitou isso. Sim. Porque, literalmente, eu acredito que dá para mudar. Dá para mudar, sim. O Brasil. Dá para mudar o Brasil. Você vê, eu viajei para Bahia, para Barreiras, um lugar lindo. Barreiras. Bonito, conheço. Um lugar muito bonito. E eu fiquei de cara, eu falei, cara, o investimento aqui em Barreiras é melhor do que em Taguatinga, aqui em Brasília. Olha aí. Entende? É melhor do que na Ceilândia. Então, assim, você vê a capital, aqui na capital do país é meio que jogado, em outros lugares já é um pouco ali. É melhor para conviver, melhor para viver, melhor para empreender, para abrir empresa, para abrir negócio. Tem empresa no Brasil que você só consegue abrir se for para São Paulo, entendeu? Devido à mobilidade, frete, logística. Aqui em Brasília você já não consegue. Como, por exemplo, até mesmo venda, já trabalhei com vendas em Mercado Livre, Amazon. Em alguns momentos você tem que estar em São Paulo, se você realmente quiser crescer o negócio. Em Brasília não vai, que é a capital do... Não vai, não anda. Que é a capital do país. Então, o que deve acontecer é uma decisão desses políticos, de romperem. Eu sempre digo isso, às vezes conversando com alguém que é de esquerda, a gente pega o exemplo do Bolsonaro. Sim. Não é definindo um partido aqui, mas, por exemplo, o que fez o Bolsonaro crescer politicamente? O PT. O povo detestava o PT. Sim. Ele apareceu também odiando o PT. E aí o povo falou, peraí, eu odeio o PT, esse cara também odeia, então eu vou votar nesse cara. E tornou-se essa massa que tem hoje, né? E aí se criou o bolsonarismo. Mas quem gerou isso foi o próprio PT, foi a insatisfação do povo. Sabe, teve um político em Roma que ele criou a estratégia do pão e circo, né? Na época ele estava se tornando uma república e estava se criando o Senado. E aí o Senado iria passar a ter poder sobre o imperador. Só que precisaria do apoio do povo. Aí o que ele cria? A política do pão e circo, que era circo. Nossos irmãos cristãos morreram no Coliseu, devorados por tigres, leões, feras. Mas na época, no início, eram gladiadores lutando. E enquanto os gladiadores ali lutavam, dava ali também pão para o povo. Essa era a política do pão e circo. Que é basicamente o que acontece hoje. O que acontece? O povo está distraído.
Por exemplo, você vê hoje alguns dos nossos jovens falando em estudar física quântica? Não. Você não vê. Você vê algum dos nossos jovens falando em se tornar um excelente programador e criar uma big tech, entendeu? E criar uma empresa, você não vê. Uma empresa no estilo americano, no estilo das chinesas. Você vê hoje no Brasil alguém falando em começar um negócio de carro elétrico? Não. Você vê a BYD, você só vê empresa chinesa e americana. Sempre avançando nessa área, né? Enquanto os brasileiros estão, como por exemplo naquela baixaria de ontem, no show da Madonna. Rapaz, inclusive, vou te contar, pode falar. Isso é a degeneração da sociedade. E ali é. Entende? Quando uma cultura enfraquece, o normal é que aquele país também enfraqueça. Então isso você pode ter 100% de certeza, isso é uma estratégia criada por globalistas que implantam ideologias em países para destruir aquele país e impedir o desenvolvimento daquele país. Certeza, com certeza. Isso é até melhor do que guerra, porque guerra você gasta com armamento, mas se você estabelece uma ideologia na mente dos jovens, por exemplo, você é livre, entendeu? Você é mulher, você é livre para fazer o que quiser, transa com quem quiser, fica com quem quiser, bebe. Essa pessoa vai crescer em alguma área? Não. Essa pessoa vai conquistar poder e se tornar um perigo para o sistema? Não vai. Não vai. Vai ser mais um. Eu abri a TV por alguns minutos, né? Eu deitei no sofá, abri a TV. Uma baixaria. Eu tinha até esquecido que haveria esse lançamento dessa tal atriz norte-americana aqui. Então, quando eu abri, eu vi lá, eu vi aquela coisa toda, eu vi muitas cenas pornográficas serem exibidas ao público, né? Acredito eu que as autoridades brasileiras deveriam tomar, né, providências cabíveis, porque nós somos um país que acredito que ainda existe ainda a proteção aos adolescentes e crianças. E ali, com certeza, crianças não dormem mais cedo, não tem problema. E a Globo é a televisão hoje mais assistida no Brasil. No Brasil. O sinal dela é um sinal 100%, as outras 70%, 80%, mas ela é sinal 100%. O que é 100%? Ela pega em qualquer lugar do Brasil. Então, estava expondo a imoralidade. Sentou a Anitta e sentou a Madonna. A Madonna. E os caras ficaram fazendo gestos de estar lambendo ali as partes genitárias dela. Eu vi claramente aquela cena, eu fiquei horrorizado, desliguei na hora da televisão. Não vi mais nem... Eu digo, acabou, o Brasil está mergulhado na imundícia. Cadê o Lula? Cadê o presidente para barrar um show desse? Que ele tem poder. Tem. Se ele defende realmente a humanidade brasileira, o povo, a população, se ele realmente é, ele deveria ter barrado esse show, ou multado, ou processado. Mas não vai fazer isso. Por quê? Porque é um presidente que tem medo. Viaja muito, mas tem medo de cara a realidade e defender o seu país. Né? Então eu achei uma baixaria, um show daquele. Né? Não sou contra os grandes ídolos, né, dos países, não sou contra os Estados Unidos, jamais, mas sou contra as cenas que ela apresentou naquele show. Para o nosso país, que é um país cristão, deixou muito a desejar. Acredito que os outros pastores, no decorrer da semana, vai se manifestar em redes sociais. Se a gente for estudar o que é o marxismo cultural, né, e quem foi Antônio Gramsci, porque teve um camarada chamado Antônio Gramsci, o senhor deve conhecer, que ele foi preso, né? E aí quando ele estava na cadeia, ele escreveu os cadernos do cárcere. Né? São vários livros. Se você quiser depois procurar, é importante quem é pastor, quem prega, quem fala da palavra de Deus, conhecer isso, para a gente ver que não agimos só no âmbito espiritual, mas também quando a gente age ali no espiritual, estamos de uma forma indireta agindo no âmbito cultural. Né? Os irmãos lá da nossa igreja, por que eles não bebem? Porque são cristãos. Por que não fica vendo pornografia? Porque são cristãos. Não é para ver. Por que não está entregue aí à promiscuidade? Por que não está ficando com um e com o outro, traindo a esposa, traindo o marido? Porque são cristãos. Então você vê que os cristãos eles melhoram a sociedade. Esse Antônio Gramsci, ele diz o seguinte: olha, não vale a pena você lutar contra os cristãos em guerra. Quando você mata um, nasce 10. O Império Romano viu isso. Tanto que depois de 300 anos perseguindo a igreja, resolveu se unir com ela e aí nasceu a Igreja Católica, né? Só que Gramsci ele falou, olha, a única forma de vencer a igreja é pelo meio cultural. É por meio daquele jornalista que você vê na TV, que você confia nele,
é por meio da música, é por meio do sexo, incentivando a sexualidade, retirando esse, digamos assim, esse dogma da igreja, que é um princípio da palavra de Deus, que Cristo estabeleceu, de ter apenas uma mulher. Sim. Então, quando você tira isso, você corrói a sociedade. Sim. E aí, dessa forma, você consegue exercer domínio sobre uma massa de pessoas que não pensam. Eu, na minha conjectura, pensando no meu pensamento, posso até afirmar isso, acredito que se o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro estivesse no poder, ele tinha cancelado aquele show. Ele tinha mandado a sentença de cancelar, devido à pornografia que rolou ao público. Gente, mais de 1 milhão de pessoas no local, fora milhões assistindo. Sim. De pessoas assistindo. Então, acredito que o nosso país, o povo tem que se acordar mesmo, tá? Tá chegando a hora aí, falta quantos anos para nós mudar esse cativeiro? Bom, nós estamos em 2024, falta 2. 2 anos para a gente aguentar um pouquinho aí, né? A boa notícia é que vai ser trocado aí o presidente do TSE. Já, né? Mas eu acho que o caminho para a mudança não é só o presidente da República, mas Sim. é haver uma mudança na educação, na mente do povo brasileiro. Na saúde também, né? Na saúde. Mas eu digo assim, ó, a esquerda ela tem eu queria, e eu vou buscar entender isso de uma profundidade maior. A esquerda eles têm um poder muito grande que está nas universidades. Você vai numa UNB da vida aqui em Brasília, esses dias eu estava fazendo evangelismo lá, e aí tem até um projeto chamado DIPER, né, que é um grupo de jovens cristãos que estão lá, fazem culto, evangeliza, prega. Graças a Deus o pessoal do DIPER é um pessoal de oração e eles têm crescido muito. Sim. Né, tem até um amigo meu, Wesley, a gente vai estar lá quinta-feira, 6 da tarde, só que é uma minoria. O que acontece na UNB, você pode procurar aí festa na UNB. Você vai ver que dentro da faculdade tem uma festa que rola de tudo. Meu Deus. Tudo. Funk alto. Gente, tem vídeos, pessoas fazendo sexo dentro do carro. Gente fazendo sexo em corredor. E isso no meio da juventude, para eles é legal. Sim. É bacana falar, não, eu peguei fulano, eu fiquei com fulano, tal, já peguei. Isso para eles é legal. Então, a esquerda, eles conseguem agir na mente dos jovens, influenciando eles a droga. Por que não pode fumar maconha? Você é livre, fume, tal. Então eles têm uma estrutura muito forte. Quando chega um jovem ali cristão, por culpa desse jovem, ele não leu a Bíblia, ele não lê livros, ele não buscou, ele não foi preparado pelo pai, pela mãe, não teve uma boa base, talvez não teve um pastor para ensinar. Chega um camarada ali com a mente fresca, para qualquer manipulador manipular. E aí, primeira coisa que vai ter ali é um professor sempre martelando, você acredita em Deus, mas você consegue comprovar que Deus existe, tal, não tem. E ali com muita artimanha e com uma hegemonia cultural, que é um grupo de pessoas que já tem uma cultura e que influencia aquele jovem, porque ele quer ser aceito na sociedade a qual ele está vivendo, no meio dos jovens, ele acaba cedendo e abrindo mão daquilo, tratando nós cristãos como ignorantes, um povo sem conhecimento, que medíocre, que crê em Deus, coisa que não existe. E ali consegue corromper. Aí esse jovem passa 3, 4, 5 anos, ele vai ser juiz, ele vai ser professor, ele vai ser advogado, entendeu? Sim. Ele se candidata, vira deputado. E aí esses caras vão criar leis, vão mudar o país. E se é um juiz, ele vai julgar segundo as ideologias que ele tem na cabeça dele. Que veio da universidade. Que veio da universidade, enquanto os crentes estão aí. Não, o que Deus mandar tá bom. Sem sonhos, sem expectativa, sem planejamento. É isso que tem que mudar. Se a gente vê os cristãos começarem a entrar no setor público, isso aí acaba. A não ser que sejam cristãos corruptos. Se forem cristãos verdadeiros, isso aí certamente bem diferente, né? Acabaria. Isso é algo que a gente tem que pensar, porque até então as faculdades, quem tinha esse poder era a Igreja Católica. Sim, na época, né? E hoje quem tem é a esquerda. Como é que um poder passa da igreja para a esquerda? Interessante, né? Certamente a Igreja Católica ela tem uma ligação nisso. Você vê a própria faculdade católica. Entende? Quem tem poder ali é o Vaticano. Vaticano. Se o Vaticano quiser acabar com isso, acaba. Então, prova é que o Papa gosta disso. Fala abertamente que é
a favor de casamento entre homem e mulher, mas por trás ele está fazendo outra coisa completamente diferente, que é permitindo que na faculdade a qual eles administram seja ali incentivado o ateísmo, o humanismo, né, o progressismo, né, que não é mais a família atrasada entre homem e mulher, não, pode ser de 2 mulheres, 3 mulheres, 5, 10 homens, pode ser tudo. Deus o livre, né? Pode ser tudo. O que a gente vive hoje é um período muito escasso, muito difícil, e nós começamos falando sobre as desgraças acontecendo no Rio Grande do Sul. Tudo isso é consequência desse pecado, né, pastor? Desse pecado, dessa má organização desse povo brasileiro, né? Um país tão rico. O Brasil é um país rico, né? Um país que nos mais exporta, né? Para outros países. Um país muito bom de se morar, banhados por grandes litorais de praia, serra, coisas maravilhosas, né? Então, o Brasil deveria ser mais cuidado. Mas, infelizmente, a riqueza do Brasil é utilizada para bens dos políticos. Dos políticos. Esta é a grande verdade. Isso, infelizmente, isso acontece. Só que isso daí, pastor Medeiros, é displicência nossa. Nossa, né? Se nós, pastores, focarmos em resolver esse problema e, de fato, lutarmos por isso, eu creio que em 10, 15 anos aí o problema do Brasil está resolvido. Se houver pessoas dispostas a lutarem. Se ficar do jeito que está, aí realmente não vai ter uma mudança, né? Eu digo que muitas vezes a gente vê alguns pastores que entram na política se corrompendo, se vendendo e se calando por conta de dinheiro. Por isso que a versão da Bíblia fala que dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Vem essa versão de que o dinheiro pode comprar, calar, pode mandar sumir, destruir, matar, desaparecer alguém, porque o dinheiro é terrível. O ser humano tem deles que é escravo do dinheiro. O jovem rico era escravo do dinheiro. Porque ele era um cara religioso. Veja bem que ele guardava os mandamentos, ele obedecia e tal. Porém, era escravo da riqueza. Então eu vejo muitas pessoas sendo escravos disso e essa própria escravidão dele, como falou o senhor, destruindo eles mesmos. Né? Fato. A Bíblia diz em Provérbios que o suborno pode corromper até mesmo o coração dos sábios. O suborno, né? Isso, não estava nem lembrando disso, mas é algo a se pensar. É algo a se pensar, sabe? Você vê nessas reuniões, você está na internet, se você quiser entrar no YouTube mesmo, você vê aquele próprio teólogo lá que anda muito com Lula, né? Falando que algo que ajudou muito eles foi a teologia da libertação. Então você vê que houve padres e houve sim pastores que permitiram, que apoiaram, né, a chegada do PT no poder ali em 2022. Sim. Em 2002. Chegaram em 2002, né? 2002 com Lula. Então, hoje, se nós nos posicionarmos como povo de Deus, como aqueles que querem fazer a coisa certa, como aqueles que não querem mais aceitar a corrupção, eu creio certamente que pode haver uma mudança. Eu estou enganado ou em 2002 foi quando as Torres Gêmeas desabaram? Eu creio que foi em 2001. 12, não? Não foi 12, não, as Torres Gêmeas? Foi 2012. 12, né? 11, 12, alguma coisa assim. Pois é. Então ali também foi um grande impacto, né, para aquele país. E o Brasil também não desabou nenhuma torre, mas o que desabou aqui é pior do que a torre. Né? Pelo menos as torres é uma construção civil, que fizeram outras melhores, né? Maiores, você viu lá a construção? Mas o Brasil desabou, nem foi torre, foi uma coisa mais terrível, né? Que foi a questão do caráter, né, na política, do caráter da cidadania, saúde, os médicos não conseguem ter um bom desempenho porque não tem recurso, bilhões e trilhões são desviados para eles, deveriam estar nos bolsos dos médicos, investimentos. O Brasil é para ter os melhores hospitais do mundo. Com certeza. Né? E não tem, a saúde é escassa, tem gente morrendo na fila de hospital, infelizmente, né? Não temos consultórios médicos devidos, não temos leitos de UTI. Você vê que na pandemia morreu muita gente aí entubada. Entubou, morreu. O que era isso? Falta de experiência profissional, de pessoas que não tinham uma experiência de intubação. Né? Na verdade, a China que
sabe bem sobre a intubação, porque eles criaram o sistema de intubação. Então veio para o Brasil, aí vamos entubar, vamos lá, entubou, morreu. Então essa é a questão. A saúde precisa melhorar, a educação também, né? E nós estamos falando aqui sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E como o pastor falou, né? Estão pedindo Pix. Ele disse o valor do Pix, não? Não, qualquer valor. Mas já é um absurdo para o seu governo, né? Eles estão pedindo Pix, a população brasileira, para ajudar o pessoal lá? O pessoal, exato. Por que a gente entrou nesse assunto, né? Nós vimos aqui a causa do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que foi ali as queimadas na Amazônia. Isso trouxe uma concentração de calor para a região central. Então, quem tinha o poder para evitar as queimadas é o governo federal, é a União. Sim, a União, né? É a turma do Lula, é a Marina Silva. E quem manda no diretor da Polícia Federal é o presidente. O presidente pode muito bem, se quiser acabar com essa entrada de cocaína, de maconha, falar, mobiliza 2.000 agentes da Federal para a Amazônia. Pronto. Entendeu? Junta Polícia Federal, PRF, resolve o problema. Acabaria. Fecha tudo. Acabaria, entende? Se houvesse interesse. E se não houvesse essa corrupção no próprio coração dele. Certamente, isso aí eu não tenho medo de falar, né? Certamente esses camaradas devem soltar algum dinheiro para esses políticos. Tá, então, esse foi mais um podcast Voz, com o nosso pastor Adriel, falando sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Algo, para alguns, sobrenatural. Para nós, cumprimento da Bíblia e também negligência humana, né? De autoridades. Então, quero agradecer o pastor, né? Ele é presidente da igreja que incendia as nações, o nome já é esse, né? Ainda bem que ele não está queimando aí as pessoas, mas está incendiando o coração de pessoas para desconverterem, né, pastor? Chegarem ao cúmulo da salvação em Cristo Jesus, e isso é bom, né? Sim. Pastor, fique à vontade para os seus agradecimentos finais. Amém. Querido, se você puder, siga lá no nosso Instagram, Igreja Incendiando, incendiando.as.nações, Igreja Incendiando as Nações. Pode procurar lá no Instagram, nós temos culto quarta, sábado, domingo, e vai ser uma honra receber você lá. A gente proclama verdadeiramente a palavra de Deus. Tenho certeza que você indo lá, você vai ter um encontro com o Senhor Jesus, desde que você queira, né? Porque Deus age quem quer. Então, eu deixei o convite, pastor Medeiros, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero que venha ter outras. Sim. Todos agradecidos também. Nós temos o nosso Instagram também, do podcast _voice. Podcast _voice, escreve lá, tá? Segue o nosso Instagram, vai ser show de bola. Algumas pessoas já começaram a escrever, nós vamos movimentar. E semana que vem estaremos ao vivo no Instagram. Vai ser um negócio mais top, né? Beleza? Um abraço a todos, obrigado. Mais um podcast Voz.